libertação. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Chegou mais um dia, mais uma noite de um ensinamento do Espírito Santo que vai nos ensinar, nos alertar na sua palavra, a sua igreja. Glória a Jesus. Meus irmãos, vivemos nos tempos do fim, nos tempos difíceis, mas Jesus peleja por nós. O Espírito Santo, o Consolador, que nos faz lembrar tudo o que Jesus tem dito na sua palavra para todos nós. Então, meus irmãos, hoje aqui vai ser um ensinamento da palavra de Deus sobre os falsos profetas, disfarçados de pregador de doutrina. Vivemos nos últimos dias, irmãos, onde a grande tática do diabo é enganar os crentes verdadeiros, os crentes fiel à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, tem levantado o teu servo, pelo poder do Espírito Santo, para desmascarar as heresias das falsas visões, das falsas revelações, dos arrebatamentos falsos aí do anticristo, por meio de necromancia, consulta a mortos, que tem trazido uma grande Babilônia, confusão à mente daqueles que não estudam a palavra. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque o diabo, ele foi capaz de enganar a terça parte dos anjos, que são mais sábios do que nós. Calcule homens e mulheres que não têm conhecimento da palavra, é facilmente enganado por eles. Glória a Deus. Mas Jesus, com seu poder da onisciência, onipresença, onipotência, usa os teus servos para desmascarar essas falsas revelações, falsas visões. Falsos para cativar os verdadeiros. Mas Deus vai desmascarar hoje essa doutrina diabólica pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu não quero aqui dizer que sou cessacionista, não sou nenhum cessacionista. Creio nos dons de Deus, no mover do Espírito Santo, creio nos dons de língua, creio nos dons da visão, nos dons da revelação, nos dons da profecia, dos milagres, mas com respaldo bíblico com a palavra de Deus. Aonde a Bíblia menciona elementos para o culto, no Novo Testamento fazemos. Aonde a Bíblia se cala, não fazemos. Se fizer, é porfia, teimosia, é heresia, e leva a condenação ao inferno. Então, meus irmãos, Jesus hoje vai nos ensinar acerca desses homens que têm se levantado, esses falsos profetas, falsas profetisas, que estão aí trazendo revelações falsas, interpretações herégicas, trazendo grandes coisas. Deus não nos ouve. Lembrando mais uma vez os irmãos, creio na revelação, na visão, creio nas profecias, mas com respaldo bíblico. Creio nas visões e revelações, está escrito em Número 12:6.
Se houver profeta na congregação, em visão, em sonho, falarei com ele. A Bíblia também diz, em Amós 3,7, que Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Em Atos dos Apóstolos, também o apóstolo São Pedro confirma uma visão de profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu espírito sobre os seus servos e servas, eles profetizariam, teriam visões e sonhos. Então tem respaldo bíblico, como Paulo também pregou, louvado seja Deus, aos Coríntios, 1 Coríntios 26, 14 e 26, que diz: no culto tem salmos, que é cântico, tem doutrina, que é a palavra, e tem a revelação. E também a pregação do Evangelho da Nova Aliança, que Paulo recebeu pela revelação de Jesus Cristo, lá em Gálatas 1, verso 10, e Colossenses também 1, verso 27, 25, que as coisas ocultas que estavam em todas as gerações antigas, agora para revelar aos gentios. Então nós cremos na revelação, mas toda revelação tem que ter respaldo bíblico, como era com os apóstolos, como foi com Jesus. Mas o diabo, ele está vindo aí disfarçado de anjo, com as práticas ímpias, com as práticas das seitas e heresias, para enganar o povo, levando o povo à emoção, por evangelho por meio de achismo. E não é assim, meus irmãos, que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele. Então vamos lá, irmãos, a este ensinamento da palavra de Deus. Quero que os irmãos abram a Santa Bíblia, louvado seja Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, verso 8. Glória a Deus. São Lucas, capítulo 21, verso 8. Glória a Deus. Que diz assim: disse então ele, Jesus, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Agora em Marcos capítulo 13, verso 22. Volta lá, Marcos 13, verso 22. Que diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígio, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Amém? Oremos. Grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contempla agora, meu Pai, a cada irmão, a cada irmã agora ouvintes do canal Defesa da Sã Doutrina, Rádio YouTube e PDA 1962, Pai, que vão ouvir essa mensagem. Meu Deus, que essa mensagem agora alcance os corações, os ouvidos daqueles que estão oprimidos, cativos, daqueles que estão cegos pelas seitas e heresias, e sejam libertos, meu Pai. Que a Tua palavra que nos afirma dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, meu Deus, que a verdade liberta agora. Que o Senhor venha arrancar as vendas dos olhos daqueles que estão cegos e venha desmascarar as heresias. Pelo poder do Teu Espírito Santo, me usa, meu Pai, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Que nós diminua e o Senhor cresça. Que Seu Evangelho avance, meu Pai. A Ti damos glória, meu Pai. Que somente o Seu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, está aqui o versículos que lemos de Marcos 13, 22 e Lucas 21, 8. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 é a profecia de Jesus. No livro de Mateus, Jesus profetizou pregando para os judeus na linguagem deles, para que eles pudessem entender.
O Evangelho de Marcos foi para os romanos e para os gregos. E o Evangelho de São Lucas é com o avanço da pregação do Evangelho, onde os apóstolos de Cristo, irmãos, irmãs da igreja, as profecias que Jesus profetizou no seu último sermão, no Monte das Oliveiras, Jesus ali profetizando, diante de uma pergunta dos seus discípulos. E diante dessas profecias, do sermão profético, sermão apocalíptico, sermão da vigilância, Jesus profetizou acerca dos sinais, irmãos, cataclísmico na natureza, aonde começaria a acontecer eventos cataclísmicos, onde a terra estaria oscilando, a terra funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador, se estremecendo pela ira de Deus que é vindo sobre a terra, aonde os juízos parciais de Deus começam a ser derramados através dos terremotos, furacões, tsunamis, erupções de vulcões, o sistema solar, os céus sendo abalados e ameaçando a terra com quedas de corpos celestes. Tudo isso são sinais da volta de Jesus, que as pessoas que não têm conhecimento ficam assustadas, correndo para um lado e para o outro. E as que conhecem a verdade, que conheceu o Evangelho do Reino, que está em São João 3,3, que é o Evangelho do novo nascimento, da regeneração, Jesus, nesse mesmo capítulo, no verso 28, ele diz: quando ver essas coisas, não vocês, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, mas erguei vossa cabeça, que o tempo está próximo. E diante desses sinais cataclísmicos também, haveria sinais as pessoas que estaria movida por uma indiferença. Em outro texto o Senhor Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Não, porque Jesus profetizou, porque o aumento do pecado, da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado sem arrependimento, movida a idolatria, as estátuas, as imagens, também o culto antropocêntrico estaria na mente dos homens, rejeitando a Deus com a iniquidade, se esfriando o amor para com Deus e amando o homem, e outros amando a si mesmo. Então seria um tempo de caos, um tempo muito terrível. E isso já vem acontecendo desde as épocas dos apóstolos. A igreja primitiva teve muitas perseguição, muitos problemas também, de desvio da fé de alguns que se prevaricaram, se apostataram, que se esfriaram na fé. Perseguições políticas, perseguições. Seria um tempo difícil, meus irmãos, minhas irmãs. Então Jesus, ele já avisou de antemão para todos nós. É uma profecia que vai de geração em geração. O sermão apocalíptico é o sermão da revelação dos acontecimentos das últimas coisas, do tempo do fim, que aponta para a segunda vinda de Jesus, para nós se prepararmos. Só que diante desses sinais, irmãos, onde a terra também, os homens estariam como nos dias de Noé, movido por indiferença, o povo estaria gananciosos pelos prazeres do mundo, da carne, o povo estaria avarentos, presunçosos, soberbos, movido por uma indiferença para com as coisas de Deus. O mundo estaria perdido pelo sentimento perverso, pela imoralidade sexual, pela sensualidade, que Jesus disse que seria como foi nos dias de Noé e de Ló, que era também através da sodomia, o avanço do homossexualismo, do lesbianismo. Seriam tempos difíceis. Só que diante desses sinais, um dos sinais mais perigosos, uma das táticas mais viéis por parte de Satanás, porque agora o diabo, ele aproveita diante dos sinais proféticos da apostasia na igreja, agora para infiltrar na igreja bíblica, a igreja verdadeira. Como diz Paulo, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quais os últimos tempos? Que precederia a volta de Jesus. Alguns abandonariam a fé, abandonaria. A apostasia não vem das seitas e heresias, porque já foram religiões fundadas no erro.
Está falando agora, nos tempos do fim, da igreja bíblica, aquela que seguia a palavra, que da fé salvífica, da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Jesus, começar a prevaricar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por isso que João também ele prega para o povo de Deus, alertando uma carta profética em 1 João 4: amados, não creais em todo espírito. O que é o plano de espírito? Profecia, revelação, igrejas, ensinamentos doutrinários da palavra, louvores, seres angelicais, moveres espirituais através de profecias, dons, milagres. Não creais em qualquer pastor, em qualquer pregador, cooperador, evangelista. Não creais, mas submeta a um teste. Compare-o com a Bíblia, com as Escrituras, com os dogmas doutrinários dos 2000 anos de história da igreja. Não creais, provai. Como você vai ter uma prova? Se você for um crente alicerçado na palavra, alicerçado na Bíblia, que jejuma, que tem a santificação do corpo, da alma e do espírito. Um crente que é revestido das armaduras de Deus, qual o principal é a santidade, o amor a Deus acima de todas as coisas. Porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, não haverá presença de Deus. Só tendo essa fé que nós conseguimos vencer o inimigo, a tática do diabo nesses últimos dias, através da infiltração, porque durante todo o período da história da igreja, até os dias atuais, igrejas também que foram fundadas pelo Espírito Santo, antigas, por homens de Deus que já partiram, sofreria um ataque poderoso por parte dos ímpios, por parte dos falsos profetas, onde o espírito do anticristo, através dos ímpios, das seitas, heresias, comunismo, ecumenismo, satanismo, ocultismo, rebelião, estaria confrontando a igreja, atacando a igreja. Mas durante todos esses tempos houve ataques literais, ataques agressivos. Mas o diabo não teve êxito. Agora com os últimos sinais da grande apostasia, porque todas as épocas houve apostasia, todas as épocas houve abandono, desde a época do Antigo Testamento. Mas agora nós estamos na grande apostasia final. O diabo está tendo facilidade de entrar nas igrejas porque muitos abandonaram a oração, o jejum, que é a arma poderosa que Jesus nos ensinou, que as castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E Paulo também diz que é pela palavra de Deus e pela oração que é santificado. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Qual é a profecia? A pregação do evangelho genuíno, da palavra, do Espírito Santo, de Jesus, a doutrina dos apóstolos. Se não tiver, não tem avivamento, não tem libertação, não tem regeneração, se não tem a verdade da palavra. Então agora, o diabo tem de mansinho, agora através da infiltração, implodir a igreja de dentro para fora, porque diante das pregações do evangelho, os homens de Deus pregando, muitas seitas, ocultistas, satanistas, espíritas, igreja de Cristo, mas são falsos, foram demolidas, foram destruídas pelo poder da palavra, porque como Jesus disse, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então agora como eles estão desmascarados, os falsos profetas, das barganhas, os falsos profetas que apoiam as vaidades, que apoiam a sensualidade, que apoiam o adultério, do divórcio segundo o casamento, que se enquadra na profecia como foi nos dias de Ló, que era Sodoma e Gomorra, onde está igrejas lésbicas, igreja que apoia o homossexualismo, igreja universalista, desmascarada. Agora a tática do diabo é enganar os crentes de doutrina, os crentes verdadeiros. E como que ele vai fazer isso? Com grandes sinais e prodígio, que se possível enganaria até os escolhidos. A mesma tática que o diabo usou lá no deserto em Mateus capítulo 4, tentando persuadir Jesus, ele não usou os livros do ocultismo, ele não usou os livros das filosofias gregas, ele usou o próprio versículo da palavra para tentar confundir Jesus.
E Jesus se permitiu ser tentado pelo diabo para mostrar para nós a astúcia de Satanás como ele é. Que ele foi capaz de enganar a terça parte dos anjos do céu. Presta atenção que diante de Jesus ensinou 70 discípulos e mandou eles que preguem de 2 em 2, percorreia pelas cidades da Galileia. Os discípulos voltaram ali muito alegres, dizendo, olha, os demônios não submetem a nós expulsamos. Jesus dá um alerta, cuidado, porque eu vi Satanás cair do céu como um raio, para não subestimar o diabo, ser vigilante. Então, meus irmãos, Jesus se permitiu ser tentado pelo diabo para mostrar a astúcia de Satanás como é. O que aconteceu lá com o profeta velho, digo melhor, com o profeta novo. Ele foi, deu o recado de Deus, fez tudo certinho, mas não obedeceu a voz de Deus, porque ele foi por aparência. O profeta velho veio até ele, conversou com ele, mentindo, dizendo que o anjo lhe entregou a mensagem que ele podia se ausentar, se acomodar na sua casa, comer. E ele foi, não vigiou, e foi estraçalhado depois pelo leão. Quantos cristãos estão a mesma coisa assim, indo por aparência, só baseando a doutrina do Senhor Jesus Cristo somente pelas vestes, pelas pinturas, pelas vaidades? Faz parte, isso é essencial no meio do crente, do corpo, mas não estão sendo vigilantes através da santificação do Espírito para discernir o verdadeiro profeta, se a revelação, se a pregação, se a profecia tem respaldo com a palavra de Deus, e estão sendo enganados. Então, ele resiste à imoralidade sexual, à prostituição sexual, o adultério sexual, mas está sendo frágil através da tentação, da sedução, da prostituição, do adultério espirituais, trazendo os ritmos, as obras ímpias, disfarçadas de doutrina, por meio de barganha, misticismo, sincretismo, consulta a mortes, através de falsos arrebatamentos, dizendo que foi arrebatado ao céu e o inferno, e conversou com pessoas que já morreram. Heresia. Porque a Bíblia condena consulta a mortos. A Bíblia fala que os mortos não falam mais, eles têm consciência sim, lá no céu, e não sabem nada que se passa diante da terra. E os que condenados que estão no Hades, Jesus condena essas práticas desse espiritismo disfarçado lá em Lucas, quando o rico estava em chamas no inferno, pedindo mais oportunidade, rogando para que fosse até lá, ele fosse, e a voz de Deus falando com ele: há um abismo entre nós, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não posso passar para lá. Lá tem meus profetas pregando, se não estão ouvindo nem eles, calcule se você sair daqui lá. Quem vai para lá não volta mais. Então muitos estão sendo enganados, porque a mesma tática que o diabo usou, eles pegam um texto, e em cima daquele texto aplicam a doutrina, em cima de alguma falsa visão, falsa revelação, também aplica outra doutrina, dizendo que Deus revelou que é assim, tem que ser, é assim, tal coisa, da onde está explodindo as heresias, onde veio as seitas de Maomé, que recebeu a revelação por intermédio de anjos, dizendo que o anjo falou com ele, sendo a mesma coisa esses crentes. O apóstolo Paulo lá em Colossenses, em falha memória, 2,16, fala acerca dessas heresias, do culto aos anjos. Pessoas recebendo a revelação, dizendo que o anjo falou. Está certo que em Hebreus 1 fala que os anjos são conservos daqueles que ministram a salvação. São diáconos espirituais. Mas quem tem a chave do inferno e da morte, de dar autoridade para o homem ir para o céu ou para o inferno, é somente o Senhor Jesus. Se lembra lá de João, na ilha de Patmos? O que Jesus falou para ele? Eis aqui, João, aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. É pelo nome de Jesus que também que expulsamos os demônios.
pregando doutrina, que o povo está achando da rede social, da televisão. Não é só isso. Estão aceitando essas heresias, vocês estão se prostituindo espiritualmente. E vocês vão ficar, porque isso é iniquidade. Ir após outros deuses. Então vocês precisam, irmãos, ânsia, estudar a Bíblia, orar, jejuar e pedir o discernimento para Deus, que vocês estão sendo enganados por nós. E pessoas, para ser pessoas boas, e estão sendo enganados pelo diabo com essas falsas visões, com essas falsas revelações, que não tem respaldo bíblico. O diabo já está fazendo isso para causar murmuração das coisas de Deus. E para que vocês entrem em contradição depois, e viram chacota na boca dos crentes mundanos e dos ímpios. Vocês precisam vigiar, irmãos. Vocês precisam ter cuidado com isso. Eu enganaria até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os crentes de doutrina. Os crentes verdadeiros. Porque o diabo, para enganar um crente verdadeiro, ele não vai usar um falso profeta. Ele não vai usar um macumbeiro, literalmente, para você te enganar. Ele vai vir travestido. Ele vai vir bem disfarçado. E usa um disfarce, que é o disfarce dele, pregando algumas verdades para te cativar. E se você não tiver o Espírito de Deus, você é enganado. Primeiro o diabo seduz você com a soberba, seduz você com a maldade, com o ódio, para que o Espírito Santo se afaste de você. Porque se você tem o Espírito Santo, você já destine logo. Você não é enganado. Mas devido à teimosia, a emoção fala mais alto. E vocês estão se deixando levar por essa doutrina demônio. Você está vendo supostas revelações, dizendo que Deus revelou o Apocalipse para tal pessoa, tal irmã, tal irmão, que é assim. Sendo que o Apocalipse já foi revelado ao apóstolo João. Nós temos que interpretar pelo Espírito Santo através da leitura da palavra. Se o próprio apóstolo João, quando ele foi arrebatado em espírito, que ele teve a visão do céu, diante dos 7 selos, nem os anjos, ninguém no céu, nem debaixo da terra tinha direito de abri-lo. E ele chorava. Só o único que tem o direito de abrir e dar essa interpretação é o Senhor Jesus. E tem profetisas e profetas falsos dizendo que Deus mais uma vez deu interpretação, a revelação como que é. E crentes preguiçosos que não lê Bíblia, que só fica na internet atrás desses falsos profetas, estão sendo enganados por eles. Sendo enganados pelo diabo. E vão receber as pragas da ira de Deus. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Presta atenção que teve lá no Apocalipse capítulo 10, João teve mais visão e nem tudo Deus permitiu ele falar. Quando ele viu a cega dos 7 trovões, ele perguntou ao significado de Jesus para ele: cele essas palavras, não fale. Então vocês tomem cuidado, irmãos. Preste bastante atenção. Nós pregamos aqui contra a vaidade, contra a pintura, contra salto alto, calça comprida feminina, depilação, rede social, corte de cabelo feminino, irmãos cabeludo, barbudo, nós pregamos contra sim. Mas também temos que ter o discernimento do Espírito, irmãos. Não ser enganado por essas heresias do diabo. Um dos maiores sinais da volta de Jesus, irmão, seria engano religioso. Seria ataque dos falsos profetas. E o que mais dói em nosso coração, que Jesus também profetizou que eles enganariam muitos. O que significa isso? Que os falsos profetas, eles teriam grandes sucessos. Eles arrastariam multidões. O apóstolo São Pedro diz: e muitos seguirão suas instruções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, eles com essas heresias, por causa deles, as pessoas que estão no mundo que não conhecem, generaliza todos os cristãos, acho que todos são iguais. O caminho da verdade tem sido blasfemado, mas a sentença deles não dormita, ou seja, não tarda para eles, vai chegar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, a grande tática do diabo é essa:
é enganar você que é fiel. O apóstolo São Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 11, verso 4, porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebesse outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão, se não sofrereis. Esses evangelhos falsos aí, de falsas visões, falsas revelações, necromancia, misticismo, sincretismo, barganha, disfarçado de doutrina, é um outro Jesus. Você percebeu que vocês estão sofrendo essas torturas psicológicas e sofrendo cada vez mais depressão? Vocês perceberam que vocês sempre o mesmo pecado e nunca se arrependem, não conseguem se libertar das imoralidades? Porque vocês não têm, não está vindo do Espírito Santo isso. Não é o evangelho do reino que transforma, sim evangelho demoníaco, evangelho maldito, anátema, doutrina de demônios. No mesmo capítulo, verso 13, o apóstolo São Paulo lhe faz mais um alerta, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, falsos, transfigurando em apóstolo de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transformam em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Anjo compreende mensageiro, luz compreende fogo, verdade. Eles têm mensagem, falam da Bíblia, tem fogo. Quem compreende fogo? Mover, revelação, profecia, doutrina. Parece ser de Deus, dizendo que o anjo falou com ele, que o anjo tal, todos seres demoníacos caídos. Olha aqui, ó. Transfigura em anjo de luz. Pessoas que estão tendo visões, dizendo que Deus mandou o diabo, levou ele lá no inferno, e o diabo falou com ele, olha, Deus mandou falar isso para você, assim, mentira! Isso é coisa de doutrina do diabo. Isso está contra a Bíblia. Isso está contra o que Jesus falou em São João 14, 26. Ele não falou assim, o Espírito do diabo para lembrar da minha palavra, não. Ele falou assim, o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. É o Espírito Santo, é a palavra, meu irmão. É a revelação bíblica, não isso. Deus não precisa usar o diabo para falar com você. Mas diante sim de uma derrota do diabo, em uma visão, Deus permite o diabo confessar sua derrota, mas não usar o diabo para entregar algum recado de Deus para você. Isso é heresia. Está sendo enganado pastores e seus seguidores pelo caboclo profético, pelo espírito do engano. Isso não vem de Deus. Eu conheci um homem na Bíblia que recebeu uma revelação parecendo ser verdade, se transfigurando no profeta. Esse homem era rejeitado por Deus pela sua desobediência e pela sua soberba. Foi Saul, que consultou um adivinho, uma bruxa, e o diabo apareceu para ele em forma de Samuel, enganando, falando com ele. É o caso desses homens. É o caso dessas falsas visões, porque o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então essa é a grande tática que o diabo está usando. Também, pregadores pregando acerca da volta de Jesus equivocado, marcando data e hora da vinda de Jesus, fazendo uma confusão, uma Babilônia acerca das coisas da apocalíptica, confusão, invertendo o quadro. Se Deus falou que a besta, vai ter a besta do Apocalipse, mas tem muitos anticristos, mas estão colocando o falso profeta no lugar da besta do Apocalipse, invertendo o quadro. É o que está acontecendo, falsas visões. E as pessoas estão seguindo, mas é porque lá ele prega contra a rede social, lá prega contra a pintura, vai dar. Não importa, irmãos. Mas as práticas, os espíritos da revelação, da profecia são herégicos.
A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é a procedência do diabo. Está na Bíblia. Mateus 5, verso 36, 37. Glória a Deus, glória a Jesus. Então vocês precisam ler a Bíblia. Então o que está acontecendo, meus irmãos? A mesma coisa que aconteceu no passado. A perseguição que os profetas de Deus teve com esses falsos profetas e os apóstolos, nós estamos tendo nos dias de hoje. O povo está perecendo por falta de conhecimento. Virão muitos em meu nome, dizendo sou o Cristo, dizendo surgido que o tempo está próximo, que eles pregarão até mesmo sobre a volta, mas esbaseia as grandes tribulações à volta de Jesus com heresias, com falsas visões, falsas revelações. O céu agora virou ponto turístico. Todo mundo está indo no céu, o som do elevador, um sobe e desce tremendo. Cuidado, irmãos. Vocês precisam vigiar. Quantos estão murmurando aqui dessa pregação? Deixa murmurar no dia do juízo final, você vai ver. Continue idolatrando esses herégicos, esses falsos profetas que estão causando confusões e blasfêmia contra a santidade do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo. Irmãos, preste atenção. Vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 18. Irmãos, estamos nos tempos do fim. Então isso é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Vocês estão aí preocupados com pestilência, tá certo? Sinais cataclísmicos, fome, guerra. Mas um dos maiores sinais que nós temos que se preocupar é esse. Mas nós que temos o Espírito Santo, aquele que João diz, maior o que está em nós do que o que estão neles. Porque os falsos profetas do mundo são, porque são ímpios. E os ímpios ouvem, porque crentes assim são ímpios, desqualificados, que rejeitam o evangelho da verdade e voltam às fábulas, como diz Paulo. Eles amontoam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas, a mentiras, a mitos. Teve muita dificuldade com esses homens, porque Moisés, ele era um homem de Deus que tinha visões, tinha revelações, profecias de Deus. Mas o diabo, para enganar o povo de Deus na época, começou a usar as nações pagãs, através dos magos, dos feiticeiros, dos ocultistas, para querer trazer confusão. Deus determinou sua doutrina, proteja a minha doutrina como orvalho. Então o Espírito Santo de Deus já começou a usar Moisés para trazer o discernimento para o povo não se corromper com aquilo. Ele diz, olha, Deuteronômio 18, verso 9, quando entrar na terra do Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro. Tá vendo? Tem os homens de Deus que tem a revelação. Tem um homem de Deus que está na profecia, mas aqui ele está querendo dizer, ele tá falando acerca dos falsos, que copia os dons do Espírito Santo, que não tem a presença de Deus, porque aqui Moisés tinha o dom da profecia, da revelação, mas pelo Deus das Escrituras. Eles copiavam a mesma coisa, mas baseava por Baal, por Satanás, pelo espírito do diabo, para enganar o povo. Nem encantador, porque eram homens encantadores, que encantavam o povo com suas mágicas. Você prestou atenção que lá diante de Faraó, tudo que Moisés fazia perante Deus, os magos lá e copiavam, até a hora que Deus quis. Mas diante das pragas eles não conseguiram copiar. Nem que consulta os mortos, tá vendo aí, ó? Esses supostos arrebatamentos aí. Ah, Deus me arrebatou, fui lá e conversei com a minha mãe no céu. Ah, Deus me arrebatou, fui lá e conversei com um tal fulano que estava em chama. Eu conversei com uma mulher lá, por que você está aqui? É porque eu não obedeci a palavra, não sei o que, aquela mentira. Usando algumas verdades misturadas com mentira. A mesma coisa que a serpente fez com Eva.
Usou verdade, mas misturada com mentira. É verdade entre aspas. É a mesma coisa aqui, ó. O diabo está usando a doutrina do corpo, mas com a filosofia, com a fábula mentirosa das obras do ocultismo, disfarçado de doutrina. E vocês não estão tendo discernimento, porque vocês sendo mortos pelo Moloque do século XXI, que é a besta da internet, que é a besta do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e da filmagem do YouTube. Vocês não estão tendo discernimento, estão descendo ao abismo. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus, porque a estas nações há de possuir, ouvem os prognosticadores e adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus não quer essas práticas dentro da casa dele. Nós temos os dons espirituais sim, mas com respaldo, com a palavra e com os 2000 anos da igreja, pela doutrina dos apóstolos, pela pregação do evangelho. Tem sim revelação, tem profecia, mas com respaldo bíblico. Não essa parafernália, não esse evangelho bruxificado, misturado. O que é misticismo? É você colocar todos os tipos de religião, fazer um ecumenismo, colocar dentro do liquidificador um exemplo, bater tudo e misturar. É isso. É o que está acontecendo. E no contexto disso, lá em Deuteronômio, capítulo 13, Deus fala: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar, era um sinal de sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses. O que ele está dizendo aqui? É o que está acontecendo hoje. Você está vendo esses homens aí? Até mesmo com sinais, curas, milagres, demônios caindo. Um sinal. Só que chamando você para ir após outros deuses. E que não conheceste esse vamos, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus está provando se você realmente ama a Deus de verdade, ou você ama Ele. Iniquidade e após outros deuses. Mas você vai falar assim: mas irmão Hermes, eu não estou vendo ele usar nome de caboclo tal, de entidade tal. Ele está falando o nome de Jesus. Ele é tão carismático, tão amoroso, faz doações, é um amor de pessoa. Ela é um amor de pessoa, prega a doutrina. Mas Deus está permitindo para provar se você ama Ele mesmo. Aí que acontece? Aquele homem é um lobo disfarçado de ovelha, começa a seduzir você para o pecado. Aquilo que ele pregava antes, ele começa a despregar, porque ele só te cativou. Aí você vai saber se você realmente é um crente de doutrina que ama a Deus ou o homem. Aí você esquece tudo que o Espírito Santo te ensinou e começa a adorar a Ele. E ir após outros deuses. Ele não está usando literalmente as práticas do ocultismo, da feitiçaria, em nome de Deus e Jesus, para enganar. Como Paulo falou lá em Coríntios, como eu li para vocês. Satanás se transfigurando em anjo de luz, pregando verdade. E isso é abominação ao Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 28, que diz o quê? Que os abomináveis vão para onde? E os que se prostituem vão para onde? E os adúlteros vão para onde? Para o lago de fogo e enxofre. E isso que está acontecendo é um adultério, uma prostituição espiritual. Glória a Deus. Vocês precisam despertar, igreja. Tomar cuidado com esses falsos profetas disfarçados de doutrina. Cuidado com eles. Peço o discernimento de Deus na oração, no jejum e na leitura da palavra. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Agora, vamos lá no Novo Testamento agora. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 13.
A mesma perseguição que os profetas e Moisés passou, louvado seja Deus, Paulo passou. Com falso profeta judeu por nome Bar Jesus. Paulo chegou na ilha de Chipre pregando a doutrina, santificação, corpo, alma e espírito. E lá tinha um falso profeta judeu, Elimas, um mágico, um encantador, como foi lá e como está sendo hoje, pregando algumas verdades para cativar. Mas quando o povo viu Paulo pregando, até o procônsul, o líder, por exemplo, é um prefeito daquela cidade, um líder daquela cidade, se admirou e queria ouvir, e resistia-lhe Elimas, o encantador. O diabo resistia, porque o diabo sabia que ia ser desmascarado pelo poder da palavra, até o dia que Deus quis. Você pensa que Deus vai dar moleza para esses falsos profetas, irmãos? Deus vai começar a descer a espada, porque é melhor que não conheça a verdade do que conhecer e não obedecer. Quantas almas estão no Hades agora sofrendo, gemendo por causa desses tais? Você acha que Deus vai permitir que esses falsos profetas continuem enganando? Deus vai descer a espada mesmo. Ah, irmão, que falta de amor, a falta de amor. Então vamos ver aqui. Eu estou seguindo o exemplo que Paulo pregou. Bom lá, Atos 13, verso 10. Depois de tudo essa resistência de Elimas perseguindo Paulo, disse Paulo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Está vendo? Até diante da ira de Deus, o nome de Jesus é glorificado. Está vendo? É o que Deus vai fazer com esses falsos profetas, com esses enganadores. Deus vai começar a chacoalhar um por um desses divisores que estão trazendo confusão doutrinária, essa Babilônia, fazendo com que a noiva se prostituam com os deuses pagãos. O mesmo Deus que usou Paulo, Hebreus 13, verso 8, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai chacoalhar esses tais. Porque a Bíblia diz que nosso Deus, em Salmo 7,11, é um Deus que se ira todos os dias. E a sua ira é a base do seu juízo, já desembanhou a sua espada para ferir os enganadores. Só vocês lerem lá. Deus é amor, irmão, mas também é justiça. Abram sua Bíblia também agora. Lá em Jeremias. O que Deus fala acerca desses profetas mentirosos? Desses que estão trazendo confusão, tortura psicológica, que não lê a Bíblia, que eles não têm a graça do Espírito Santo para convencer os pecadores para que abandonem o pecado e venham para Cristo, porque eles não têm o Espírito Santo, porque estão usados pelo Espírito do Anticristo, então ele vai atrás dos crentes, pescador de aquário, porque eles não têm a graça de Deus, então ele vai atrás dos crentes, fica alfinetando os verdadeiros, fica convencendo os irmãos a seguir eles e rejeitar o evangelho da verdade. Jeremias, capítulo 23, glória a Deus. Verso 21, diz assim, ó: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhe falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar o seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, não é também de longe? Esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura
Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Profetizam mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentira e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta o seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. É o que está acontecendo. O Baal da filmagem da besta do YouTube, dessa TV disfarçada, está enganando vocês. Vocês ficam indo atrás desses falsos sonhos, dessas revelações mentirosas desses homens, desses arrebatamentos falsos, heréticos desses homens. É Baal, porque o meu povo é um destino santo do o precioso Jesus de Mamão, porque meu povo foi destruído por falta de conhecimento da minha palavra. E Deus diz: eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eu os que contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras, com suas leviandades. Pois eu não enviei, nem lhe dei ordem, não trouxeram proveito algum a esse povo, diz o Senhor. Está vendo? Deus nunca mandou. Por que Deus não mandou? Com respaldo nos versículos anteriores dessa pregação que eu falei a vocês, não tem respaldo bíblico. Então, se não tem respaldo alicerce com a palavra, não é Deus que está usando. Não importa que está pregando santidade do corpo, mas se está sendo herético na revelação, na profecia, não é Deus. É prostituição espiritual. Vocês precisam ter discernimento e conhecimento da palavra, irmão. Vocês estão sendo enganados. Vocês vão ter... Vocês precisam ter discernimento de Deus, irmãos, para não ser enganado por esses homens. Estão sendo enganados facilmente por Satanás. Jeremias aqui foi um jovem levantado por Deus aqui, para trazer a palavra do arrependimento ao povo de Jerusalém, ao povo da capital da adoração. Porque o povo de Samaria, reino do norte, se corromperam com os deuses pagãos, com os pecados de Jeroboão, Acabe e Jezabel, e se adaptaram àqueles pecados, e Deus, por castigo aquele povo, lançou na mão dos assírios, e eles se adaptaram ao erro. Então os profetas lá de Israel, que se corromperam, começaram a trazer profecias e sonhos mentirosos para eles. E Deus levantou Jeremias para combater, mas o coração desse povo estava tão endurecido, tão movido, que eles não nem dando ouvido para a voz de Deus na boca de Jeremias. É o que acontece hoje. Deus está levantando os humildes irmãos, que hoje nós vivemos numa apostasia final, aonde os profetas se corromperam, muitas igrejas se prevaricaram, se adaptaram à doutrina de Jezabel. Aqui na época, Jeremias profetizou, Jeremias 4:30, acerca das pinturas e vaidade da deusa pagã Azerá. Hoje a mesma coisa, como Jesus falou para que te atira: tenho contra ti que tolera Jezabel. As vaidades, a sensualidade, as pinturas, corte de cabelo, tingimento de cabelo, televisão, sensualidade, adultério, prostituição, divórcio, segundo casamento, tá dentro da igreja. E os profetas das igrejas mundanas, que se corromperam, agora vendo que igrejas sérias que foram fundadas na doutrina também estão se apostatando. Deus levanta homens como levantou Jeremias para denunciar o pecado, para que o povo se arrependa, profetizando juízo, castigo de Deus sobre eles. E eles começam a se revoltar contra nós, e começam a dar ouvido aos profetas de Baal, das falsas igrejas. Deus vai te abençoar, Deus está com você, toma posse, é só benção, benção e mais benção. Sendo que não é isso que Deus está profetizando. O diabo está enganando esses homens. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Eles profetizam por parte de Baal e fazem errar o meu povo em Israel.
Eles profetizam por parte de Satanás, é o espírito do anticristo que está sobre os tais. Mas o povo de Jerusalém vê uma coisa horrenda: comete adultério, esforça as mãos dos malfeitores. É o que acontece, adultérios espirituais através, você vê a igreja de doutrina, crente doutrinado com heresias, de falsas visões, de necromancia, de misticismo, de barganha, comércio dentro da igreja. É uma coisa horrenda que Deus vê. A igreja que foi alicerçada na doutrina agora também veio a se corromper. Profético. E versículo mais à frente, agora vamos lá. Em Ezequiel agora. Ezequiel capítulo 13. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 13. Rapidamente, Jeremias capítulo 14, verso 14. O que Deus está falando acerca desses homens? Porque nós sempre que pregamos contra o divórcio, contra o pecado sexual, sim. Mas muitos estão resistindo ao pecado sexual, estão pregando contra o pecado sexual, que isso é bíblico, tem que pregar, mas estão se adaptando com o pecado da prostituição, adultério espiritual, com esses misticismos, com essas necromancias. E diz o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu coração. É o que eles vos profetizam. Portanto, agora isso aqui, essa profecia de Jeremias é para vocês, profetas falsos dessa época, que estão trazendo a Babilônia, a confusão doutrinária à mente do povo. É para vocês essa profecia. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu tenha mandado, e que dizem: nem a espada nem a fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos. Esses profetas, está vendo? Deus vai fazer com esses tais como fez com Elimas, como fez com Herodes, como fez com Nabucodonosor. Agora vamos lá em Ezequiel capítulo 13. Glória a Deus. Depois de Jeremias cumpriu a profecia de Jeremias, dos 70 anos, o povo não deu ouvido, Deus permitiu que ele caísse nas mãos do Nabucodonosor. Só que ainda tinha fiéis remanescentes ali. E Deus levantou Ezequiel para profetizar o juízo de Deus sobre eles. E para profetizar acerca dos profetas de Samaria falso e os que estavam ali se adaptando com os costumes pagãos da Babilônia. Glória a Deus. Deus mandou que ele profetizasse contra os falsos profetas. No Ezequiel capítulo 3, agora ele vai profetizar sobre as falsas profetisas. Porque tinha as profetisas de Deus, como foi Ruda, Débora, que era mulher de Deus, sim, tinha. Mas cada um no padrão do respaldo bíblico, no local que Deus ordenou ela ficar. Não passando da ordem divina de Deus. Diz assim: e tu, filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetiza no seu coração, e profetiza contra elas. Diz assim, diz o Senhor Jeová: ai daquelas que costuram pulseiras mágicas, para as mãos fazer véus enfeitiçados, para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-las. Porventura enganareis o meu povo, para manter-vos sua própria vida. Sabe o que está acontecendo aqui? Ó? O véu é uma coisa sagrada, que as mulheres usavam no Antigo Testamento. Hoje tem o véu, que é o cabelo. Essas mulheres que ficam procurando essa necromancia, ficam trazendo novas revelações do Apocalipse, que não tem respaldo bíblico, que Deus já revelou para João, que já está na palavra, que o Espírito Santo nos dá a interpretação pelo próprio versículo da Bíblia.
Estão pregando uma falsa moral, uma falsa santidade, ou seja, tem aparência de fora de profeta, de véu, de doutrina, mas estão usando as pulseiras mágicas do ocultismo, da mentira, onde o espírito do engano está enganando, falsas profetisas de Satanás. As máscaras de vocês estão caindo com a pregação e a verdadeira profecia da palavra, com encantamento, culto a anjos, doutrinas de demônios. Deus está falando que está profetizando contra vocês. Ou vocês se consertam, ou a espada da ira de Deus vai cair contra vocês. Estão enganando. Maldito seja o enganador. Vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Falsos profetas na filmagem da besta, prognosticando morte, sendo que Deus não falou nada disso, está mentindo. Porque também Deus já usou pequenos profetas aqui, como usou minha humilde pessoa no ano de 2000. Agora vem esses profetas de Baal, da feitiçaria, profetizando mentira acerca de alguns no meio de nós, sendo que já está se cumprindo, pegando carona. Se fosse um homem e mulher de Deus e baseado com a doutrina, sim, mas não está baseado com doutrina. Visão falsa, mentirosa. E vós me profanasse entre o meu povo, por punhados de cevada, por pedaço de pão, matar das pessoas que não devem morrer, para guardardes a vida pessoas que não deviam viver, mentindo. Assim o meu povo se escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí, vou contra as vossas pulseiras, com que vós aliançais as almas, como se fosse pássaro, e arrancarei de vossos braços, soltarei as almas, se as almas que vós caçais como pássaro, e rasgarei os vossos véus. Você sabe o que é isso aqui? Essa falsa santidade. Deus vai arrancar a máscara de muitos. Quantos que estão em nosso meio pregando e não estão vivendo? Estão arrotando santidade, mas é um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Carniças, mentira, maldade, ódio, inveja. Soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais como pássaro. Eu os rasgarei vossos véus. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado. Saberei que eu sou o Senhor. Deus aqui está fazendo promessa para o seu povo, que dê ouvido a essa mensagem, que dê ouvido a essa pregação. Deus liberta vocês. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já tem gente possuída com o espírito maligno aí, caiu por terra, que estava sendo enganado por esses pais, já caiu aí, ó. Sai desse corpo, Satanás! Espírito imundo, assassino, que é o Espírito de Deus que me revela a larga distância. Saia daí, demônio do anticristo, da falsa doutrina, que engana eles com esse misticismo diabólico, derrotado pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. E diz mais: visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, e não havendo entristecido, fortalece as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e saberei que eu sou o Senhor. Ezequiel aqui está pregando no cativeiro babilônico. Deus usou ele lá. O mesmo Deus que usou Ezequiel está me usando aqui nesta noite, nessa live. O irmão Emerson Nunes, nesse ano de 2020, dia 25 de julho. Nós estamos diante de um exílio babilônico do Apocalipse, da Babilônia do Apocalipse, das falsas igrejas, onde o espírito do anticristo já infiltrou em todas as igrejas, onde o justo está vivendo pela fé. Mas é mister que haja as heresias, para que o justo se manifeste. E nesse momento agora,
pelo poder do Espírito Santo que está sobre mim, como diz Miqueias. Deus está livrando vocês das mãos desses lobos, desses enganadores. É santificação, irmão, do corpo, da alma e do espírito. Deus também usou Paulo em Atos 16:31 acerca de uma mulher que tinha um espírito adivinho. E aquela mulher quis enganar Paulo com suas palavras persuasivas. Paulo teve a visão de Deus e expulsou o diabo daquela mulher. A mesma coisa é vocês, cuidado com esse espírito maligno. Nós cremos sim em revelação, sim, cremos. Não sou nenhum sensacionista. Creio em revelação baseado nos versículos número 12:6. Se houver profeta na congregação em sonho, em visão falarei com ele. Amós 3:7. Deus não faria nada antes de revelar aos seus servos e profetas. No Novo Testamento, Atos 2:17. Sobre o Espírito de Deus derramado sobre os homens de Deus nos últimos dias, que profetizariam e teriam sonhos de Deus, mas com respaldo bíblico. Moisés era um homem de Deus que tinha profecia e revelações, mas Deus estabeleceu o Pentateuco ali para eles. Para quê? Porque os imitadores, os encantadores que lutou contra ele lá no Egito, também as outras nações também persuadia para enganar o povo de Deus. Por isso que é necessário o teu ensinamento, a doutrina de Jesus na casa de Deus. Se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos. E o que significa isso, irmão Hermes? Que tudo isso que você falou acerca disso na igreja, isso é um cumprimento profético. É aquilo que Jesus falou em Marcos 13:22, e em São Lucas 21:8. Serão falsos Cristo, que é falsas unções, com grandes sinais de prodígio, que se capaz enganariam os escolhidos. E tem aqueles também que você vê pregando doutrina que é uma beleza, prega contra o divórcio, prega contra a política, prega contra a televisão, mas prova a doutrina da igreja dele, apoia as pinturas de Jezabel, apoia as vaidades, é um anticristo. Não está baseado lá em Gênesis 35, que fala que os brincos são deuses estranhos. Então, se a Bíblia fala que os idólatras não entrarão no reino dos céus, que quem adora outros deuses é abominação, os brincos nas orelhas são o quê? É Deus estranho, está na Bíblia, Gênesis 35, você lê lá, e você está usando, é inferno. Estão apoiando isso? É errado. Se capaz, enganaria os escolhidos. Pregam meias verdades. A palavra de Deus é santificação, corpo, alma e espírito, meu irmão. A Bíblia fala acerca desses homens também. Paulo ensinando Tito. Paulo também combateu esses falsos profetas lá em Éfeso. Não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levados por ventos e rodas de doutrina. Paulo também teve muitas dificuldades com a igreja tessalônica. Em qual? Porque lhe faltava nobreza. Era uma igreja piedosa, era uma igreja amorosa, era uma igreja de doutrina, santificação no corpo, porém, frágil no entendimento. Tanto é que Atos capítulo 17, verso 11, Paulo se admira dos bereanos, que mesmo o apóstolo Paulo eles botaram à prova. Eles não quiseram saber que Paulo orava, que pregava doutrina, que curava enfermo, não. Tudo que Paulo pregava, eles baseavam pela pregação do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Você acha que Paulo ficou irritado com aquilo? Não. Paulo se admirou e elogiou eles, falou assim, são mais nobres que os tessalônicos. Paulo admirava os tessalônicos pela sua paciência devido às tribulações que eles passavam, sofrimento, era uma igreja amorosa, uma igreja piedosa, porém Paulo exortou a sua falta de conhecimento e ser facilmente enganado por esses falsos profetas, enganadores. Por isso na segunda carta diz, irmãos, quer por espírito, quer por palavra, não deis ouvido a esses profetas que profetizam acerca da vinda de Jesus errado, porque baseando no que Jesus falou, virão muitos em meu nome dizendo que o tempo do fim está próximo, não vades até eles. Porque eles pregavam errado.
Então, quer por espírito, que quer por revelação, se freia doutrina que não tem respaldo bíblico, pode ser quem for, não acredita. Porque esses homens estão com o espírito do anticristo para fazer você ser condenado ao inferno. Olha o que... Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. O que ele está querendo dizer aqui da circuncisão? Da seita judaica. Que eles até pregavam a santidade do corpo, até pregavam contra a idolatria, mas eles negavam a divindade de Cristo, negavam o sacrifício vivo de Jesus na cruz por nós, e atribuía o mérito aos profetas e às leis cerimoniais de Moisés, desprezando o Senhor Jesus Cristo. Jesus não veio abrogar a lei, mas veio cumprir. Ele cumpriu. Qual lei que ele está falando? A lei do sacrifício. Porque no Antigo Testamento tinha conhecido como o Yom Kippur, todo mês de setembro. Todo o povo de Israel se reunia. O mês do jejum, o mês do perdão ali, levando os animais para o sacrifício, o bode expiatório e o emissário. Para o expiatório, para o derramamento de sangue, para encobrir o pecado do povo. O emissário, para que o sacerdote empunhava a mão sobre aquele animal. E todo o pecado daquele povo, simbolicamente, uma metáfora que dizia, o tipo de uma metáfora, simbolicamente transmitia o pecado do povo para aquele bode. Ele era solto para fora do arraial e a ira de Deus caía sobre ele. E o expiatório, o cordeiro era emolado, sacrificado, o sangue aspergido sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança para encobrir os pecados. E o sumo sacerdote rogava a Deus pelo perdão e Deus transmitia a mensagem para o povo. Então eles estavam continuando com essa lei e aniquilando o sacrifício de Jesus na cruz. Eram homens faladores, eram homens doutores, conhecidos. Sendo que Jesus, ele é o emissário expiatório, o emissário que atribuiu todos os nossos pecados, como ele diz em João 12:32. Quando eu for levantado na terra, terei toda a humanidade para mim. Ele recebeu nossas dores, nossos pecados. E na cruz do Calvário, inverteu o teu sangue para encobrir